Fala galera do Periscope, tudo bem? Boa noite, boa tarde, boa noite aí pra vocês. Eu acho que agora vocês estão conseguindo me ouvir bem ou não, ou tá travando ainda. Vamos ver se agora vai. Dicas do artigo 109 do Código Penal. Parece que eu consegui uma mega rede Wi-Fi aqui. Se não der certo agora, hoje eu vou desistir, aí eu tento amanhã. Vamos lá? Pagando mico aqui no local público, eu tô numa livraria excepcional. Vocês não acreditam o tamanho dessa livraria. Depois que eu acabar esse vídeo, eu vou procurar até livros jurídicos nessa livraria. Bom, vamos lá, pessoal. Eu quero comentar com vocês neste vídeo dicas a respeito do artigo 109 do Código Penal. O artigo 109 do Código Penal, ele é um dos artigos que começa a trabalhar com mais profundidade a prescrição. Então, neste vídeo, eu até quero alertar o seguinte: eu vou dar mais de uma dica a respeito do artigo 109 em razão da sua importância. Olha, teve gente que já descobriu aqui, ó, Barnes & Nobles. Olha, teve gente que já sabe como é que você sabe que eu tô aqui, porra. Que legal, tem alguma coisa aqui atrás? Não. Teve gente que já adivinhou onde eu tô. Cacete, você tá aqui. Bom, o artigo 109 do Código Penal. Vamos entender rapidamente. Prescrição. A prescrição nada mais é do que um limite temporal ao direito de punir. Guardem isso que eu estou falando para vocês. A prescrição é um limite temporal ao direito de punir. Se seu examinador te perguntar qualquer coisa a respeito de prescrição, você começa alertando o examinador de que a prescrição é um limite temporal ao direito de punir. Curtiram? Essa dica é importante. Cadê os coraçõezinhos? Quem curtiu, coraçãozinho. Quem curtiu, coraçãozinho, ó. Então, se alguém te perguntar alguma coisa a respeito de prescrição, você vai começar a resposta alertando que a prescrição é um limite temporal ao direito de punir. Por mais grave que seja um crime, em regra é prescritível. Por que eu falei que por mais grave que seja um crime, em regra é prescritível? Porque nós temos duas hipóteses de imprescritibilidade. Quais são as duas hipóteses de imprescritibilidade trazidas pela nossa Bíblia política? São elas: primeiro, racismo e ação de grupos armados contra o Estado democrático de direito, tá ok? A ordem constitucional e o Estado democrático. Então, por mais grave que seja um crime, ele prescreve. Temos só 2 casos previstos na Constituição Federal de imprescritibilidade: racismo e ação de grupos contra a ordem constitucional e o Estado de direito. Joia? Cadê os coraçõezinhos? Pessoal, os coraçõezinhos têm que estar presentes para eu perceber que não travou. Legal? Então, repetindo, a prescrição é o limite temporal ao direito de punir. A prescrição é o limite temporal ao direito de punir. Por mais grave que seja um crime, ele prescreve, salvo 2 casos de imprescritibilidade: racismo e ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Agora vejam, pessoal, nós temos 2 grupos de prescrição. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. Qual é a diferença? A prescrição da pretensão punitiva, ela ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. A prescrição da pretensão executória, ela ocorre antes do trânsito em julgado para as 2 partes. E a prescrição da pretensão executiva, ela ocorre depois do trânsito para as 2 partes. Então, diferença importante entre a prescrição da pretensão punitiva e a prescrição da pretensão executória. A prescrição da pretensão punitiva, ela ocorre antes do trânsito em julgado para as 2 partes, e a prescrição da pretensão executória após o trânsito em julgado para as 2 partes. A prescrição da pretensão punitiva, ela apaga todo e qualquer efeito
de eventual sentença condenatória penal e processual penal. A prescrição da pretensão punitiva apaga todos os efeitos de eventual sentença condenatória, efeitos penais e extrapenais. E a prescrição da pretensão executória só apaga um efeito, que é o da execução da pena. Todos os outros efeitos penais e extrapenais estão mantidos. Compreenderam essa diferença também? Então, cuidado que a PPP, prescrição da pretensão punitiva, apaga todos os efeitos de eventual condenação. Já a PPE só apaga um efeito da condenação, qual seja o cumprimento da pena. Nós temos várias espécies de prescrição da pretensão punitiva. Nós temos a prescrição da pretensão punitiva propriamente dita, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, a prescrição da pretensão punitiva superveniente e uma de criação jurisprudencial que os tribunais superiores não têm admitido, que é a prescrição virtual. Nós vamos estudar todas essas espécies de prescrição e também a PPE, a prescrição da pretensão executória, nos próximos vídeos, tá ok? Espero que vocês tenham entendido esse comecinho aqui. Nós falamos que a prescrição é o limite temporal ao direito de punir. Nós falamos que por mais grave que seja um crime, em regra, ele prescreve. Temos duas hipóteses de imprescritibilidade: racismo e ação de grupos contra o Estado de Direito e a ordem constitucional. Aí eu diferenciei para vocês a prescrição da pretensão punitiva e da prescrição da pretensão executória. Nós vamos aprofundar isso nos próximos vídeos, tá joia? Obrigado, pessoal, e até mais. Tudo de bom.